É interessante, Cirilo, porque a gente já vai tentando traçar essa equipe do Cruzeiro e o técnico Fernando Seabra, pela apuração, tem muita confiança no Neres. Muita gente fala do João Marcelo e é interessante a gente dizer que realmente em toda negociação, em todo contrato feito hoje no futebol brasileiro, tem gatilho, né? Tem gatilho para que possa melhorar a parte financeira, ser mais vantajoso a quem empresta, ser vantajoso ao jogador. No caso do João Marcelo, tem essa questão também, né? Tem esse gatilho de contrato, que é uma situação muito normal no futebol hoje, todo mundo coloca esse gatilho, todo atleta hoje tem gatilho, né? E aí o que acontece? Ele não está indo muito mais pela convicção do Fernando Seabra. Eu tive essa certeza nos últimos jogos, porque teve vaia para cima do Neres, e eu fiz a pergunta para o Fernando Seabra sobre o jogo, e depois coloquei mais essa questão do Neres, e ele me respondeu que é um jogador que no jogo contra a equipe do Aliança tinha salvado 2 gols. Então, o João Marcelo, por mais que a torcida quer que o atleta jogue, até os nossos comentaristas também, ouço a Nath, ouço o Alê, ouço o Léo, o Panzi, todo mundo fala bem do João Marcelo. O Neres, que é o preferido do treinador, e vai começar essa partida hoje aqui na Arena Castelão. Para a gente tentar traçar já no primeiro tempo, acho que não é adiantar, não, porque eu acho que está bem traçada essa formação no Cruzeiro, com o Anderson no gol. Daqui a pouco vou falar do Rafael Cabral, uma apuração importante aí do Rafael Cabral. Na direita, o William, na esquerda, o Marlon. A zaga tendo o Neres e o Zé Ivaldo. No meio-campo, o Lucas Romero, com o Lucas Silva, o Ramiro e o Matheus Pereira. Na frente, Arthur Gomes e o Rafa Silva, já que não tem o dinheiro. Esse deve ser o Cruzeiro, sem muito mistério, sem muita coisa, mas tem assunto pra gente falar de goleiro, de Rafael Cabral, e patrocínio milionário, tem muita coisa aqui no Rádio Esportes. Posso tocar daqui ou você quer dar uma girada com a turma aí, ô Cirilo? Vamos... Para trazer uma informação do João Marcelo, só para recapitular, ô Cirilo, se não ficou muito claro na hora da minha explanação, é que o João Marcelo não está jogando por questão técnica. O gatilho não é o problema. Não é o problema por essa questão dele não ser o titular. É muito mais uma opção do Fernando Seabra. Tem gatilho? Tem, mas não é o caso. Não é o caso dele não jogar. Se vai jogar vai ficar mais caro, entre aspas. Não é esse o problema. Para eu fechar e daqui a pouco trazer mais coisa no segundo tempo, deixa eu falar desse patrocínio do Cruzeiro com a Betfair, porque com Betfair e Cruzeiro o jogo é outro. O time celeste pode ter aí uma renovação de contrato na casa de 40 milhões de reais. Pensa, uma grana importante. Cruzeiro que tem aí 25 milhões, esse primeiro contrato que foi feito. É uma apuração também com o Guilherme Pio, está no nosso itatiaisport.com.br. Então tá para renovar. E aí a Betfair, que é uma empresa europeia, poderia colocar 40 milhões. Acho que é uma grana importante também nos cofres do Cruzeiro, um patrocínio importante, maior patrocínio aí, se tivesse a renovação nesse valor. Outras casas de apostas também queriam o Cruzeiro, mas pelo jeito o encaminhamento com a Betfair. A parada é aqui hoje, em Fortaleza, esse duelo contra o Leão do PC às 8 horas da noite. Seguimos aqui na Itatiaia, trazendo todas as notícias do Cruzeiro em nome de Betfair. Vem pra Betfair, vem com a patrocinadora oficial do Cruzeirão Cabuloso para essa partida que é importante, segunda rodada do Brasileirão. Obrigado, do Emerson Pansieri. Já tem Rádio Esportes Debate com a Natália e com o Alê. Vamos falar das opções, tanto do Seabra quanto do Milito, né, para os jogos de hoje. Mas, Alê, você pediu a palavra para falar sobre a história da zaga do Cruzeiro, do João Marcelo. Não, eu tenho a impressão, né, que tecnicamente, o João Marcelo, para mim, é o zagueiro mais confiável do Cruzeiro. O Zé Ivaldo cai na graça do povo, né? Até porque ele é um zagueiro que faz gol, até um bom zagueiro, né? Mas, eventualmente, além dos cartões, ele dá aquela entregada de paçoca, né? Então, acho que o João Marcelo, no todo, no pacote, como a gente gosta de dizer, eu acho que ele é o zagueiro mais confiável e tenho a impressão que os treinadores, esses dois que passaram pelo Cruzeiro nesse ano aqui, eles entendem muito mais de futebol do que eu e também tenho essa impressão. O que acontece é que quando envolve uma renovação de contrato, uma extensão de empréstimo, existe todo um jogo que, inclusive, muitas vezes é psicológico. Então, olha, se você aceitar essas condições, você volta a jogar. Isso aconteceu, inclusive, e não por coincidência, com o Bruno Rodrigues, que até então era o melhor jogador do Cruzeiro, que hoje está no Palmeiras. O Bruno Rodrigues, ele chegou a ser reserva do Cruzeiro, teoricamente, oficialmente, por opção técnica, enquanto ele não resolvia a situação dele. Então, às vezes não é pelos números, às vezes é o seguinte, é uma pressão. O jogador, a coisa que ele mais gosta de fazer é jogar bola, é estar no bolo, até porque ele precisa disso, porque cada vez que ele entra em campo, Cirilo, ele escreve uma página do seu currículo.
Então ele precisa jogar. O João Marcelo não tá jogando, ele vai pressionar os agentes dele, quem cuida da carreira dele, fala, vamos resolver isso aí, eu quero jogar. Isso aconteceu com o Bruno, que é o mesmo agente, inclusive, do João Marcelo, não por coincidência, mais uma vez eu repito. Então, tecnicamente, seria quase impossível o João não estar jogando. Então tem outros fatores envolvidos para que o João Marcelo não seja titular do Cruzeiro nesse momento. Mas pra mim, o cara que era tratado como melhor zagueiro até 2 semanas não pode ser escanteado do nada, Natália. Não pode. E tem uma coisa também que é importante a gente lembrar, que o João Marcelo virou titular do Cruzeiro com o Fernando Seabra e o Paulo Autuori na reta final do campeonato passado. Então, é uma comissão técnica que conhece muito bem o atleta, sabe das qualidades dele e sabe que ele foi importante para trazer mais solidez defensiva ao Cruzeiro naquela reta final do Brasileirão, apesar de que o Cruzeiro ainda teve números muito bons, tendo o Neres ao lado do Castan, mas aí eu acho que é muito mais uma organização coletiva que tinha principalmente o time do técnico Pepa, mas enfim, o Seabra identificou qualidades no João Marcelo na reta final da última temporada e colocou ele no time. E agora ele perde espaço com o Larcamon, depois de claramente o Larcamon ter testado todo mundo e ter optado pelo João Marcelo ao lado do Zé Ivaldo, e aí agora vem o Seabra e faz essa escolha técnica. Eu tô com o Alê. Para mim tem mais fatores envolvidos, fatores contratuais, fatores que vão além do campo, mas é muito triste a gente ver essa situação acontecendo, porque prejudica o time dentro do campo, aliás, dentro das 4 linhas. Perdão, Cirilo, mas último ato do João Marcelo como titular do Cruzeiro, aliás, os 2 últimos. Uma, ele driblou 4 jogadores do Atlético na primeira partida final, para tentar fazer uma jogada de efeito, e a outra, ele faz a assistência, o zagueiro, faz assistência pro Dineno empatar o jogo. O último ato dele, talvez tenha sido isso que tirou ele do time, então, né? Porque é o último ato dele. Vamos voltar nesse tema no debate daqui a pouquinho, em falar das escolhas do Seabra e do Milito também para os Jogos da Noite. Vamos seguir aqui, vamos falar das escolhas já, mas a gente pode adiantar o debate. O Neres é muito forte no Cruzeiro também, né? Capitão, né? É, impressionante, né, cara? Impressionante. Eu nem acho que ele seja um zagueiro tão ruim como uma parte da torcida pensa, mas acho que pode servir ali para compor o grupo. Fica muito gritante para mim na comparação. Eu acho que o lance do Neres é o seguinte: vamos pensar aqui um mundo em que o João Marcelo não estivesse no Cruzeiro. Que já seria um problema. Mas vamos pensar um mundo aqui em que o Cruzeiro teria no seu elenco o Zé Ivaldo, o Neres e o Palácios. Ninguém questionaria a titularidade do Neres, porque ele é melhor que o Palácios. Ele tem as suas dificuldades, mas num comparativo com o Palácios, ele seria o titular sem medo. Carta branca absoluta do treinador para escalá-lo. Mas aí quando você coloca o João Marcelo na lista e você faz essa comparação do Neres com o João Marcelo, ele perde. Então, se você for ranquear os zagueiros do Cruzeiro, o João Marcelo e o Zé Ivaldo, por segurança defensiva, por qualidade no passe, por estatura e presença na área no jogo aéreo, por todos esses motivos, eles estão à frente. Então não dá para entender. Os números mostram isso, né? A sequência em que o Cruzeiro passou mais tempo sem levar gols, que foi naquela ainda primeira fase do Mineiro, mas a gente tem que pontuar, foi justamente com o João Marcelo ao lado do Zé Ivaldo. E a gente tem que pontuar também que nos últimos 2 jogos do Cruzeiro, por exemplo, pegando a Sul-Americana e o Brasileirão, ele sofreu 5 gols. É uma média alta, sem contar os gols que já tinham levado. 2 do Atlético no primeiro jogo da final e outros 3 no jogo do Mineirão. Então é uma média altíssima.